Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 20. E continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Uns anos atrás eu tive uma experiência muito marcante na minha vida. Trabalhava no Grupo Torre, com sede em Rondonópolis. Atrás? Com sede em Rondonópolis. E um dia descendo a Serra da Petrovina, e a empresa tem uma fazenda que fica bem aos pés da Serra de Petrovina, logo embaixo, quem conhece ali, tem uma curva muito perigosa. Eu vi, eram as 5:30 da tarde, eu vi um sinal de fogo na beira da rodovia. Quando deu o sinal do telefone, eu liguei para o gerente da fazenda e falei: olha, eu vi um sinal de fogo na rodovia. E ele me disse assim: não, tranquilo, pode deixar que eu controlo tudo. E bem nos fundos daquela fazenda, de cada rodovia a gente não consegue enxergar, mas de lá a gente enxerga, nós estávamos desenvolvendo um projeto muito grande. Um projeto ambiental, era uma área em que a empresa passou 15 anos tirando cascalho, e era um passivo ambiental. Pela lei ambiental, não se pode tirar material nativo a pelo menos 50 metros, é o limite de Furnas. E a empresa havia tirado a 2, 3 metros. Então era um buraco gigantesco. Não tinha como recuperar aquilo, é um passivo ambiental. Mas nós acabamos desenvolvendo um projeto ambiental, então, de produção de mudas nativas do Cerrado para recuperação de áreas degradadas, um projeto que incluía treinamento de funcionários e visitação de escolas, creches, asilos. Então, um projeto muito amplo. Naquela época, um projeto de 3 milhões de reais. Então, eu estava preocupado que o fogo não chegasse até lá. No outro dia de manhã, mal consegui dormir à noite, levantei, fui para a fazenda. Para minha surpresa, quando eu chego na fazenda, o fogo estava a menos de 1 quilômetro do projeto. Liguei para o gerente e falei: vem até aqui. Quando ele chegou e colocou as mãos na cabeça e disse: meu Deus! Eu falei: pois é, e agora? Mas existe também um sistema na natureza que é natural, chamado fogo espontâneo. Não sei se foi esse caso que vocês estão vendo aqui. Mas o fogo espontâneo é algo natural que acontece para a recomposição das espécies naturais. Isso existe há milhões de anos na natureza. É um processo que Deus preparou para a recomposição da natureza. Então vem aquele fogo através de um raio, ou através de um reflexo do sol, de uma vegetação muito seca, e aquilo cria-se uma combustão espontânea, pega-se fogo. No Cerrado é interessante que a gente vê aquelas árvores nativas do Cerrado, elas têm a casca muito grossa, né? Por que elas têm? Naturalmente, ela se defende desse tipo de fogo, que é um fogo muito rápido. Não é aquele fogo que fica queimando muito tempo, é um fogo que passa. Então essas árvores nativas do Cerrado, ela tem essa casca grossa justamente para proteger
a parte importante de nutrientes da árvore. Então o fogo passa por ali, ele só queima, ele sapeca aquela casca, mas não prejudica, né? Então nós pegamos esse incêndio, passamos 3 dias, ali não existia diretor de meio ambiente, gerente de fazenda, era todo mundo unido para combater o fogo que tomou essas proporções. Todas as fotos que você está vendo foi eu que fiz. Nessa época, esse fogo ele consumiu 2.000 hectares da fazenda. Impossível a gente cercar um fogo desse. Tem uma fotografia que o fogo acabou nos cercando. Se o Daniel for passando aí, a gente está lá embaixo na furna, essa aí. Nós estávamos embaixo na furna, o caminhão-pipa em cima para apagar, daí a pouco o vento tocou ao contrário, cercou a gente, nós tivemos que atravessar no meio das labaredas para conseguir fugir e não morrer queimado. Então é um processo natural que acontece para a recomposição, para renovar, né? Para recomeçar a natureza. Quantos de nós já passamos por momentos assim? Momentos de renovo, momentos em que às vezes nós tomamos decisões na nossa vida e essas decisões nos levaram ao fracasso. Tomamos decisões que nos levaram ao fracasso e nós nos sentimos no chão, destruídos, completamente destruídos. Parece que não há a menor chance de renovar. Uma semana depois eu voltei nesse mesmo lugar, eu tenho várias fotografias desse momento, tudo completamente queimado, cinza, pequenos animais mortos, uma natureza completamente cinza, sem vida. Primeira chuva começou a brotar. E quem passa ali depois, 30 dias depois da primeira chuva, não acredita que aquilo havia sido completamente destruído e estava num processo de recomeço. A nossa vida, ela está escrita no livro eterno. Salmo 139 diz isso. Que os seus dias foram escritos e determinados. O problema é que nós não sabemos o script. Nós não sabemos o que Deus escreveu para nós. Como seria bom se a gente soubesse o que vai ser amanhã? Como seria bom se a gente soubesse que aquela decisão profissional que você precisa tomar, ela vai dar certo ou vai dar errado, e isso vai nortear a sua tomada de decisão agora. Às vezes, nós imaginamos, nós planejamos, nós investimos, mas fracassamos. E por que isso acontece? Porque nós não conhecemos o teor do livro da vida. E por que Deus não permitiu que a gente conhecesse o que está escrito no livro da vida sobre nós? Porque isso nos impediria de viver pela fé, de agir pela fé, de tomar decisões pela fé, de trabalhar pela fé, de viver pela fé. Essa passagem de Lucas nos conta a história de um rapaz que ele imaginou, ele planejou, ele sonhou que se pegasse a sua parte na herança, ele teria melhor capacidade para administrar do que o pai. Ele prosperaria mais do que o pai. Ele imaginou que ele, com essa parte da herança, ele conseguiria ir para um outro lugar que seria melhor do que aquele lugar que o pai escolheu para prosperar. Então ele pega tudo que era seu e começa uma carreira solo. Agora é eu, minha vida. Agora não tem irmão, agora não tem pai, agora são as minhas ideias, agora é a minha tecnologia, agora são os meus planos. E o que aconteceu? Perdeu tudo. Perdeu dinheiro. Versículo 14 diz isso, perdeu tudo que tinha. Perdeu a esperança, porque agora, além de não ter dinheiro, ele não tinha amigos, ele não tinha os pais para abraçar e para apoiar, agora ele estava só. E versículo 16 diz que ele perdeu a autoestima. Um filho de um grande fazendeiro que agora cuida de porcos. E que, olhando a comida dos porcos, ele desejava comer as alfarrobas. Alfarrobas é uma espécie de baga escura, tem muito aqui no Cerrado, grande assim. Uma hora eu vou experimentar para ver o gosto que tem. Ele queria comer aquilo. Alguém que, pouco tempo atrás, fazia churrasco todo final de semana. A mãe fazia macarronada. No café da manhã tinha xepa para comer. Agora, não é a situação, é o desejo dele
ele olha aqueles porcos comendo a comida e ele fala, nossa, deve estar bom isso. Ai, que vontade de comer isso. Mas a ética me diz que eu não posso comer. Mas a minha história me diz que eu não posso comer. Mas ai, que vontade de comer essa comida que os porcos estão comendo. E nesse momento esse rapaz, ele tem um feeling. Ele diz assim, nunca é tarde para recomeçar. Eu quero falar sobre isso hoje. Tempo de recomeçar. Vamos repetir? Tempo de recomeçar. Versículo 12 ao versículo 15, diz assim, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Eles repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos guardar os seus porcos. Queridos, esse rapaz, ele viveu um momento que talvez você esteja vivendo. Momento de desilusão dos sonhos. E acredite, se você não passou por esse momento de desilusão dos seus sonhos, mais cedo ou mais tarde você vai passar. Porque são as fases da nossa vida. E aí eu faço uma pergunta, quantos de vocês que aqui estão, que já fracassaram na sua história, nos sonhos? Você sonhou, planejou uma coisa, investiu e fracassou. Não deu certo. E você só viu que não deu certo depois que você planejou, depois que você investiu, depois que você agregou os valores no seu sonho e aí você fracassou. Não se sinta a pior pessoa do mundo, porque justamente é tentando que a gente vai chegar a algum lugar. O problema é quando nós chegamos ao final da vida e olhamos para trás, imaginando como seria se tivéssemos tentado. E isso gera remorso. E o remorso é um sentimento de algo que você não pode consertar mais. Então esse rapaz, ele fracassa nos seus sonhos de se tornar numa carreira solo um grande fazendeiro. Muitas vezes nós sonhamos, nós lutamos, nós investimos em um ideal. E aí sentimos que o fracasso está à nossa porta. Quantas famílias que nós conhecemos, que estão fracassando no seu relacionamento familiar, fracassando no casamento, não consegue prosperar no casamento, não consegue se entender o casal, não consegue entender o pai e o filho e o pai, não consegue administrar a sua vida familiar, e aí você acaba percebendo que sua família está saindo pelas gretas dos seus dedos. Quantas famílias chegam ao ponto do fracasso, do divórcio, da ruína completa? Porque desistiram, se sentiram fracassados. Alguns dias aconselhei um casal, 15 anos de casado, 15 anos. Uma vida os dois juntos. E o marido chegou à conclusão de que ele desamou da esposa. Não quer mais. E a gente tentando, aconselhando, um mês aconselhando, e vai, vem, até que ele chegou para mim e falou, pastor, o senhor não está entendendo. Eu não quero mais conviver com a minha mulher. Triste, né? Triste quando a pessoa chega à conclusão de que o fracasso se instalou na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida ministerial. Desiste do ministério, desiste da carreira que Deus preparou. A Bíblia diz assim, que o Espírito Santo distribui os dons a cada um, conforme Ele quer. E quantas pessoas recebem dons espirituais para servir a Deus e desistem, porque se sentiram fracassados em uma ou outra caminhada da vida, e não recomeçam. Eu tenho para a minha vida ministerial um exemplo de Elias. Todas as vezes que eu penso em desanimar do ministério, eu vou para Elias e olho Elias fugindo da rainha Jezabel, e olho para Elias passando pelo deserto, e Deus sustentando ele no deserto, e olho para Elias entrando numa caverna, e ali naquela caverna ele pedindo para si a morte. E aí eu vejo no final dessa trajetória de Elias, Deus chegando para ele e falando assim, que fazes aqui, Elias?
Parece que Deus não sabia, não tinha a menor noção do que Elias estava fazendo. E Elias começa a narrar tudo para Deus. Ah, Senhor, eu sou o único profeta que está aqui em Israel, o único que ficou fiel ao Senhor. E a rainha Jezabel quer me matar. E eu desisti do meu ministério, desisti da minha carreira. Eu não quero mais esse ministério para a minha vida. E Deus fala, não é assim, Elias. Isso é fase. Desce, sai dessa caverna, desce dessa montanha. Ainda tem muita coisa para você fazer. Talvez você que aqui está já desistiu da sua família. Ou está desistindo da sua família porque você não consegue administrar os conflitos que você tem. Talvez você que aqui está tem passado por crise na sua vida profissional e não se sente mais capaz de conseguir prosperar e alcançar os seus alvos. Talvez você que aqui está já está desistindo do seu ministério. Se tornou um cristão que não serve, que tirou as mãos do arado e falou assim, não é para mim mais. Eu sofri demais. Queridos, e eu não estou dizendo que se você está passando por esse momento é injusto. Não estou dizendo que é indigno. Não estou dizendo que você não tenha direito ou que você não merece. Estou dizendo para você que há tempo para um recomeço. Que há tempo para um recomeço. O texto diz no versículo 12 que o mais moço quis recomeçar a sua vida sozinho. Ele acreditava num ideal que não era real. Ele não tinha experiência de vida. Ele saiu de casa com um sonho. E o que ele encontrou? Frustração. E a frustração o levou ao fracasso. E ao fracasso levou ele ao desânimo. Sonhos frustrados, eles sempre vão fazer parte da nossa vida. Olha para José, no Egito. José tinha um sonho de servir ao pai, de cuidar das ovelhas do pai. É vendido pelos irmãos e vai para o Egito como escravo, comprado por Potifar, o chefe do exército de Faraó, começa a trabalhar como mordomo. Fiel a Deus, fiel a Potifar, a esposa de Potifar, numa viagem do seu marido, tenta abusar de José, e José foge, e ela o acusa injustamente, e ele passa uma década na cadeia, uma acusação injusta. E no tempo do recomeço, Deus tira José da cadeia e o coloca como o segundo homem mais poderoso do Egito. E José, quando está com autoridade para mandar matar quem ele quisesse, os seus irmãos vêm até o Egito buscar comida. Não reconhecem José. E José, em vez de falar assim, ou de pensar assim, vocês vão morrer de fome por tudo que vocês fizeram comigo, José pensa assim, é tempo de recomeçar. Eu vou perdoar os meus irmãos e eu vou abençoar a minha família. É tempo de recomeço. Pedro negou Jesus. E quando ele olha para Cristo ressuscitado, ele pensa assim, é tempo de recomeço, eu vou recomeçar o meu ministério, eu vou dar a volta por cima e eu vou fazer tudo aquilo que o meu mestre disse que eu deveria fazer. Ao ponto de que, ao que a história da igreja nos mostra, o único dos 12 apóstolos que morreu crucificado foi Pedro. Da mesma forma como Jesus morreu. Queridos, nunca é tarde para recomeçar. Diga para o seu irmão aí do lado. Fala, nunca é tarde para recomeçar. Você acredita nisso? Nunca é tarde para recomeçar. Eu não sei onde estão os seus sonhos, mas uma coisa eu sei, nunca é tarde para recomeçar. Versículo 18 ao versículo 20. Depois de passar pela frustração dos seus sonhos, esse rapaz começa a fazer uma reflexão. E diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como qualquer um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. No tempo de recomeçar, além de entendermos nessa passagem que nunca é tarde para recomeçar os nossos sonhos,
Esse rapaz entendeu que era tempo de recomeçar o relacionamento familiar. Ele reconheceu que o que ele havia feito, ele fez contra o seu pai e contra Deus. Por que contra o seu pai? Porque ele abandonou o pai no momento que o pai precisava dele. Por que contra Deus? Porque Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe. É mandamento bíblico, mandamento com promessa. Então, quando ele peca contra o pai, automaticamente ele peca contra Deus. Queridos, as nossas famílias sempre vão precisar de momentos em que ela vai passar por situações de reestruturação. Eu sempre tenho falado que os principais problemas que os casais enfrentam é por falta de diálogo, porque quando você dialoga no casamento, você evita o problema, você previne o problema. Diálogo no casamento é como homeopatia. Homeopatia, ela previne o problema, ela não resolve. O mel de abelha, o própolis, antibióticos naturais, eles vão prevenir problemas respiratórios, infecções de garganta, mas depois que a infecção está tomada, aí é antibiótico, aí é alopatia, não tem jeito. Ele reconhece que era tempo de recomeçar o relacionamento familiar, era tempo de voltar atrás e investir e consertar os conflitos familiares. Queridos, quantas vezes nós passamos por conflitos familiares e deixamos simplesmente a água passar debaixo da ponte? A gente deixa as coisas acontecer. A gente não para resolver. Principalmente hoje, a nossa geração que não tem tempo. Não tem tempo para dialogar, não tem tempo para se amar, não tem tempo para conviver e não temos tempo para resolver os nossos conflitos, nós simplesmente deixamos. E isso me leva a entender, quando esse rapaz decide voltar para casa para recomeçar o seu relacionamento familiar, que a família dele não era uma família perfeita. Sabe por quê? Porque ele não era uma pessoa perfeita. Então, a sua família não é perfeita. Porque você está nela. Porque você não é uma pessoa perfeita. A minha família não é perfeita porque eu sou imperfeito e faço parte dela. A questão não é apenas reconhecer as nossas falhas, mas a questão é se colocar na disposição de recomeçar. Recomeçar o relacionamento. Recomeçar de onde paramos. Se existe um lugar onde temos ou devemos ter super-heróis, esse lugar é onde? É a nossa casa. As pessoas podem criticar você aos montes, mas se existe um lugar onde você deve ser elogiado, é dentro de casa. As pessoas, elas podem falar mal de você ao monte, mas se existe um lugar onde as pessoas vão te abraçar e enaltecer as suas qualidades, tem que ser dentro de casa. Porque é só dentro de casa que nós vamos encontrar super-heróis. O mundo inteiro pode te destruir, mas se o seu lar for um castelo, como eu já preguei aqui outras vezes, então vai ser um lugar de paz, um lugar de harmonia. Eu fico imaginando a história de alguns personagens. Exemplo, Adão e Eva. A Bíblia diz que Adão viveu 930 anos. A Bíblia não diz o tempo em que Deus criou Eva e casou os dois, porque naquele período ainda não era contado o tempo, era um período atemporal, era eterno aquele período. Mas vamos imaginar, confabular aqui, que Adão tinha 30 anos quando Deus fez Eva e casou os dois, e ele formou a primeira família. Então posso imaginar que Adão e Eva tiveram um casamento de 900 anos. Bodas de quê, hein? Imagina, Busa, 900 anos do lado da Elaine, querida, tua esposa. A sogra pode ir com uns 20, né? 900 anos de casamento. Imagina os conflitos que não tiveram esses 900 anos. Imagina 900 anos de TPM todo mês. Imagina 900 anos comprando Tupperware. Imagina. Imagina Eva 900 anos dormindo ao lado de Adão, roncando. 900 anos.
E se você chegasse para mim para me pedir um conselho dizendo assim, pastor, eu vou viver 900 anos ao lado da minha esposa, o que eu devo fazer para ser feliz? Eu diria para você, recomece todo dia. A cada dia desses 900 anos, transforme ele em um novo dia ao lado da sua esposa. Em um novo dia ao lado do seu marido. Ame como se fosse o último, por mais que você saiba que vai viver 900 anos ao lado dele, ao lado dela. Eu fico imaginando Abraão e Sara. Abraão que saiu da sua terra junto com a sua esposa e caminharam rumo a uma terra estranha que eles não tinham ideia, e Sara confiando no marido que confiava em Deus. Eu fico imaginando Jó e seus filhos. Perde a sua família completamente e depois, ao tempo de recomeçar a sua história, a sua família. Meus irmãos, a sua família pode não estar vivendo o melhor momento, mas se você decidir recomeçar a estrutura familiar, você vai reconstruir uma família feliz. E isso, para que isso aconteça, você precisa ter predisposição para sair da sua zona de conforto. Nos aconselhamentos a gente vê muito isso acontecer. A esposa chega e fala, é meu marido é isso, é aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Aí o marido chega e fala, é minha mulher não faz isso, não faz aquilo, é assim, é assado. E em boa parte das vezes, no casamento, a parte ofendida fica esperando que o ofensor venha e procure. Isso aí você pode até fazer lá no trabalho, você pode até fazer entre as pessoas que você conhece da igreja, mas dentro da sua casa, não faça assim não. Sempre que um clima ficar ruim, seja você a procurar e falar, vamos conversar, vamos recomeçar. Por mais que você se sinta completamente cheio de razão, recomece. Esse rapaz, ele disse assim, eu vou voltar para casa. Pode ser que meu pai não me aceite, mas eu vou voltar para casa. Pode ser que meu pai me trate como um dos seus funcionários, mas eu vou voltar para casa. Pode ser que meu pai nem sequer permita que eu entre da porteira para dentro, mas eu vou voltar para casa. E aqui existe algo tremendo que ele nos ensina, queridos, a praticar na família para a gente recomeçar. A cada dia, uma vida feliz na nossa família, na nossa vida conjugal. Perdão. Ele diz, pai, eu vou dizer para o meu pai assim, pai, me perdoe, pequei contra o Senhor. Eu errei, eu falhei. O Senhor não tem obrigação nenhuma de me perdoar, mas eu estou aqui para te pedir perdão. Ai, que bom que se a gente praticasse isso em casa. Você está completo de razão, mas você chega para sua esposa e fala assim, me perdoa, meu amor. A última coisa que eu queria na vida era te ofender. Tempo de recomeçar. Em muitas famílias atuais está faltando fidelidade. Ele diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele não disse assim, eu vou procurar o pastor para me aconselhar, ver o que o pastor diz. Ele não diz assim, eu vou procurar o juiz para ver se eu não tenho mais direito à herança. Ele não diz assim, eu vou procurar um psicólogo, um terapeuta, meu primo, meu amigo. Ele diz, eu vou procurar quem? Quem? Meu pai. Isso é fidelidade. A pior coisa que você pode fazer é falar de pessoas da sua família para terceiros. Esposa que fala do marido para outras. Não interessa se seu marido ronca ou não, ninguém é obrigado a saber. É problema seu. Você não tem que expor o seu marido para os outros. O marido não tem que expor a esposa. Os pais exporem os filhos para os outros. Filhos exporem os pais para os outros. Quando você faz isso, você abre brechas para o inimigo entrar e colocar ervas daninhas na sua vida familiar. Fidelidade está faltando. Está faltando também nas famílias contemporâneas sinceridade. Ele diz que vai chegar em casa, encontrar com o pai e vai dizer assim, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Estou arrependido. Estou aqui para reconhecer o meu erro. Estou aqui para reconhecer a minha falha. Ser sincero.
Ontem, num seminário para casais ali em Jataí, eu disse que para que haja perdão no casamento é preciso haver sinceridade e honestidade e maturidade. Sinceridade para você ter um diálogo franco com seu cônjuge. E maturidade para você ter um ouvido franco para ouvir. Afinal de contas, a gente casa para viver um para o outro. Não é assim? Não é assim que a gente casa para fazer? Viver um para o outro? Sim ou não? Se não for assim, não casa, fica solteira. Se você não quer partilhar a sua vida com outra pessoa, não case, fique solteiro. Senão você vai casar, vai sofrer, vai dar problema para o pastor. Vai vir aqui toda semana se aconselhar e ainda assim vai separar no final. Agora, o dia que você entender que o casamento é para fazer o outro feliz e o outro para fazer o um feliz, vocês serão felizes. Está faltando amor na vida familiar contemporânea. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Será que você, pai, se fosse o seu filho, o que você faria? Ah, tá vendo? Tá vendo? Eu avisei. Eu falei. Agora toma. Não obedece. Escuta aqui, vou fazer um sermão para você agora. Quantos dos pais que aqui estão, numa situação dessa, abriria os braços, abraçaria o filho, beijaria, sabendo que o filho está vindo do poço de lama do fracasso? Percebe que família tem que ser o lugar onde você vai encontrar super-heróis? O que ele imaginou? Que o pai ia chegar e... Não. O pai estava assim, ó. O abraçou e o beijou. A última coisa que esse rapaz precisava era chegar em casa e escutar acusações. A última coisa que esse rapaz precisava era chegar em casa e ouvir críticas. A última coisa que esse rapaz precisava era chegar em casa e ouvir sobre os seus fracassos. Mas o que ele mais precisava era de um abraço. Eu pergunto, você já abraçou sua família hoje? Abraçou? Sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais? Porque isso é uma coisa que está faltando nas famílias hoje, abraços e beijos. Seu pai compadecido o abraçou e o beijou. Irmãos, o filho decidiu voltar para o pai. E o seu pai decidiu esperá-lo de braços abertos. A sua família pode não estar vivendo um bom momento agora. Mas eu quero que você vá para casa hoje sabendo que hoje é tempo de recomeçar. Você pode chegar em casa hoje, sentar com a sua família e recomeçar. Recomeçar o que precisa recomeçar. Se é perdão, então começa perdoando. Se é pedindo perdão, começa a noite pedindo, termina a noite pedindo perdão. Não vá para a cama hoje sem dizer que ama sua esposa, seu marido, seus filhos. Versículo 17, para encerrar, diz assim: Então, caindo em si, disse o rapaz: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Volta para casa, decidido a pedir perdão para Deus. O que Jesus Cristo está querendo nos ensinar com essa parábola? Que é tempo de você recomeçar a sua intimidade com Deus. É tempo de você voltar para Deus. Nós estamos nos transformando numa geração de cristãos nominais porque não temos tempo para Deus. Porque a igreja, o culto, está se tornando algo ultrapassado. O culto está se tornando apenas uma programação que a gente participa, como a programação do clube, como a programação do Rotary, como a programação do Paineiras, como a programação de outros clubes que tem por aí. A diversidade, ela é uma forma maravilhosa que Deus usa dentro do aspecto dos problemas para nos levar até Ele. Esse rapaz
estava no fundo do poço, porque quando a gente chega no fundo do poço, é que normalmente a gente aprende a olhar para Deus. Aquele jovem, na adversidade, fazia um paralelo entre a sua vida com o pai e agora. Se você é uma pessoa que já esteve em comunhão com Deus e se afastou, convido você a fazer um paralelo entre a sua vida quando você era fiel a Deus e agora. Você vai perceber que foram dois momentos distintos da sua vida. Um muito bom e um muito ruim. Você pode continuar distante de Deus, mas você vai sofrer sempre por essa ausência. Na casa, na presença de Deus, você tem fartura. Distante de Deus, você come com os porcos. A lição que Jesus Cristo quer nos dar é que Deus nunca expulsa um filho de casa. Nós é que decidimos deixar Deus. Deus nunca retira de você o ministério. Você é que decide não servi-lo mais. Deus nunca fecha as portas para você quando você sai da presença dEle. Ao contrário, Ele está sempre de braços abertos. Você é muitas vezes que demora decidir voltar para Deus. Esse texto nos mostra que na casa do Pai nós temos tudo. Mas Ele não te obriga a ficar. Você pode ter vindo aqui para a igreja e decidir nunca mais voltar. É um direito seu. Ninguém tem direito de te criticar se essa for a sua decisão. Se você chegar à conclusão de que igreja não é algo legal para você, é a sua decisão, é direito seu. Nós temos que te respeitar nessa decisão. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai te obrigar a vir para a igreja. Mas também Ele nunca vai fechar as portas do dia que você quiser voltar. Adão nos mostrou como sair do lar. Vamos pecar e vamos deixar a comunhão com Deus. Jesus, quando morre na cruz do Calvário, Ele nos mostra como voltar para a presença de Deus. O que nos leva a deixar a nossa carreira espiritual? O que nos leva a nos afastarmos de Deus? A colocarmos Deus em segundo plano nas nossas vidas? Jesus Cristo aqui nessa passagem está fazendo um paralelo entre esse pai e Deus, esse filho pródigo e você. Jesus diz assim, olha, na casa do pai, você tem tudo. Mas longe do pai, você vai perder o que tem e vai viver na miséria. Mas se você que está fora, vivendo na miséria, quiser voltar para o lar, você vai encontrar o pai de braços abertos. Hoje é tempo de você deixar as alfarrobas e voltar para o melhor de Deus. Hoje é tempo de você recomeçar a sua intimidade com Deus. Não tenha medo. Eu tenho certeza absoluta que Deus estará de braços abertos para te receber. Tempo de recomeçar. Baixe sua cabeça. Eu quero orar com você agora.